Well, good morning, everyone. Welcome to the house of the Lord, and we welcome also those who are watching through the internet. Bem-vindos todos à casa do Senhor e também damos bem-vindos àqueles que estão olhando pela internet. Todos por de pé, please let's stand and stand, consegue forma. Heavenly Father, we rejoice this morning that we be here in your presence. Querido Pai, nós nos alegramos esta manhã de podermos estar aqui na Tua presença. And we thank you that this is a time where the whole world, even though many may celebrate without faith, but it is great that millions and millions of people around the world are celebrating the events that happened 2,000 years ago. E te agradecemos porque estamos aproximando a época em que milhões de pessoas em todo o mundo estão celebrando o acontecimento de há 2.000 anos atrás, Senhor. We thank you that your Son Jesus Christ died and paid the debt of our sins. Te agradecemos porque o Teu Filho Jesus Cristo morreu e pagou pela dívida dos nossos pecados. He is indeed the Easter of our life. Ele é a verdadeira Páscoa das nossas vidas. And we thank you that He won victory over death by resurrecting from the dead. E te agradecemos porque Ele teve a vitória sobre a morte ao ressuscitar os mortos. And He gives the assurance that those who believe in Him as their Savior are forgiven and have the gift of eternal life. E porque nos deu a segurança de que aqueles que creem nele como seu único Senhor e Salvador podem também obter a vitória e a salvação das suas almas. We ask that you prepare our hearts this morning, so we can worship you and hear your voice. Prepara os nossos corações esta manhã para que possamos ouvir a Tua voz, Senhor. We commit into your care those among us who cannot be here because of their illness. Entregamos ao Teu cuidado aqueles do meio de nós que não estão aqui por causa de doenças. And we pray that you comfort them and bring healing according to your will. Conforta-os, Senhor, e traz a cura conforme a Tua vontade. We commit into your care the missionaries that you help each one of them. Entregamos ao Teu cuidado os nossos missionários, Senhor, ajuda a cada um deles. Protect them, we pray. Protege-os, Senhor. Fill them with your Holy Spirit. Enche-os do Teu Santo Espírito. Encourage them in the ministry. E encoraja-os nos seus ministérios. We commit into your care every member of this church in your hands. Entregamos cada membro desta igreja nas Tuas mãos, Senhor. And help us today to exalt your name in this place and in our homes. Ajuda-nos a exaltar o Teu nome aqui neste lugar e nos nossos lares. We ask this in the name of Jesus. Amen. Tudo isto pedimos em nome de Jesus. Amém.
Então, vamos seguir ao irmão Mário Filho, Zé Plata, por favor. Irmãos, com todas as paz queremos agradecer, Senhor, porque és no nosso coração para poder dar daquele tanto que tu nos dás todos os dias, Senhor, que seja um bolo para a tua obra, e não para filmar a tua experiência de Deus que faz. Irmãos, vamos trocar de pé para louvar ao Senhor, ou 118. Não, 320.
um rezinho para dizer a mensagem. Bom dia, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Porque se amontinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompemos as suas ataduras e sacudimos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto, o Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e por fios da terra, por tua possessão. Tu os engalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás com um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire, e passeis no caminho, quando em breve se inflamarem a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Amém. Amém. Bom dia mais uma vez, irmãos. Portanto, o título da nossa mensagem para esta manhã vai ser então quando as nações se enfurecem. Essa é a palavra que eu tenho na Bíblia que estou usando hoje, que é a Almeida atualizada. Hoje, ao abrirmos a palavra de Deus, não o fazemos em um mundo muito tranquilo, né? Nós hoje estamos experimentando a tribulação, né? Não como aquela que vai vir um dia, mas estamos experimentando já isso com as nações enfurecidas. E nós hoje vamos fazer uma pequena exposição do Salmo 2, que, a meu ver, é um jornal daquilo que se está passando hoje. Um salmo que já foi escrito há 3.000 anos e que serve para hoje muito bem, né? É como se fosse um jornal que sai hoje pela manhã. Só vivemos dias em que o Salmo 2 não é apenas teologia, é realidade diante dos nossos olhos. Neste momento, no Oriente Médio, conflitos envolvendo o Irão, Israel e outras nações estão se intensificando, né? Mísseis, ataques e ameaças cruzam fronteiras, alianças estão sendo formadas, o mundo inteiro observa com atenção, né? Incluindo nós aqui, né? Isso não é mais um conflito isolado. Começou com uma coisa que pensavam que ia ser pequena, mas está alastrando cada vez mais, os dias vão passando e essa guerra está expandindo. Nações estão em alerta, potências globais estão envolvidas. A economia mundial sente já os efeitos disso. A gente já sente os efeitos nas compras que a gente faz, na gasolina que a gente compra, está tudo mais caro, não é? E o equilíbrio da paz está sendo abalado. E por trás de tudo isso, não é? Medo de uma guerra ainda maior. Não é? A instabilidade é crescente e continua cada vez mais. Cada dia que passa a gente sente que está alastrando cada vez mais. Um mundo cada vez mais incerto. Ninguém hoje em dia tem quase a certeza de nada. A gente nunca sabe o que é que vai continuar a ser ou não. Parece que todos os dias algo muda. Mas a pergunta essencial diante disso precisamos de fazer é como devemos entender
tudo isso? É apenas política? É apenas história se repetindo? Ou Deus já falou sobre isso? A pergunta é essa. E aqui a gente vê no Salmo 2 que Deus já falou a respeito disso. Há 3.000 anos Deus inspirou estas palavras. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Right? Incrível. 3.000 anos. E a gente abre hoje este salmo e a gente vê exatamente o que se está passando hoje. Não é? E ainda não acreditam na palavra de Deus. Isto aqui não é apenas poesia antiga, como muitos chamam. Não é? Um livro antigo, que já não vale nada para nós hoje. Right? É um diagnóstico divino do coração do homem. Right? Salmo 2 é um diagnóstico divino do coração do homem. Foi naquele tempo e é hoje. Exatamente a mesma coisa. Não mudou nada. Incrível isso. O que vemos hoje é exatamente o que o Salmo descreve. Nações enfurecidas, líderes se levantando, povos se agitando, sistemas se organizando. Mas há algo mais profundo daquilo que a gente pode sentir e ver. Não é apenas uma rebelião entre nações. Não, não é apenas isso. É no fundo uma rebelião contra Deus. A rebelião, tudo isso que acontece é uma consequência de uma coisa mais profunda que está no coração do homem. E é a rebelião contra Deus. A guerra que vemos na Terra é um reflexo de uma guerra contra o céu. A Bíblia não nos chama ao pânico quando as nações se enfurecem. Os crentes não devem entrar em pânico. E muitas vezes quando a gente fala nisso, aqui nas quartas-feiras o pastor diz sempre: Deus está em controle, deixa correr, não é? Right? E é verdade, nós não devemos entrar em pânico. Nós ficamos apreensivos, sim, é verdade, somos humanos e a gente sente o que está a acontecer, mas entrar em pânico nunca, porque Deus não entra em pânico. Deus está sentado no seu trono. Right? Porque enquanto o mundo vê caos, né? As pessoas veem caos, Deus vê cumprimento das suas profecias. Há 3.000 anos, inspirado pelo Espírito Santo, Davi escreveu este salmo e hoje está acontecendo. Né? Estamos vivendo isso. São profecias sendo cumpridas. Isso é como Deus olha para isso. Deus vê o seu plano avançando, right? Através de tudo o que acontece aqui. Eu tinha outra slide aí que mostra uma explosão da guerra, né? Mas tudo o que está acontecendo aqui é o que Deus já tinha previsto. Right? Deus vê o seu plano avançando. Deus vê um rei já estabelecido. As nações estão se enfurecendo, right? Estão em guerra, mas Deus já tem um rei sentado no trono à espera da sua vez de chegar aqui, a esta terra. Nada apanha Deus de surpresa. Nada. Então, ao olharmos para os acontecimentos atuais, não vamos esta manhã pela CNN. Não vamos prestar atenção a essas instituições de notícias que são completamente esquerda, right? A gente não pode acreditar nessa gente, right? Nós temos que acreditar na palavra de Deus. E temos que ir à procura das respostas na palavra de Deus. Não é na CNN, não é nas notícias de taberna que a gente ouve da boca de um e do outro. A palavra diz tudo, a gente não precisa mais nada. Por isso é que a gente não deve entrar em pânico. Right? É na palavra que nós temos que ir. E lá tem tudo, olha o que diz aqui no Salmo. Right?
queres saber o que fazer numa situação dessas que estamos atravessando no mundo? Hoje não vaias a lado nenhum, vai à palavra de Deus. Portanto, nós não precisamos da CNN com opiniões humanas, nem com análises políticas. Não, muitas vezes sem perceberem nada. Falam sem perceberem nada. Eu estou ouvindo as opiniões deles e estou seguindo a Bíblia e disse: Senhor, se esse povo soubesse o que a gente sabe, o que a igreja sabe, né? O mundo seria muito melhor. Vamos começar então hoje com a palavra de Deus, porque o Salmo 2 nos mostrará várias coisas. A primeira é que o que as nações estão fazendo, né? A segunda coisa que o Salmo nos mostra é o que Deus está fazendo. E a última coisa é o que nós devemos fazer. Right? A gente vai aprender hoje com este Salmo. E começamos como Deus começa, não com uma explicação, mas com uma pergunta. Por que se enfurecem as nações? Right? Foi a pergunta que Deus fez. E a gente também pode fazer. Porquê tudo isto? Não? O Salmo 2 não começa no céu. Ele começa na terra. Começa com barulho. Começa com rebelião. Começa com fúria. Right? Mas termina com bênção. É incrível como é que Deus, antes de disciplinar o seu povo, antes de castigar o povo, Deus dá sempre um aviso antes. Right? Ele não usa aqueles aviões como a América tem, que passam pela atmosfera, entre as nuvens e ninguém detecta nada, e quando chegam lá ao sítio certo deixam cair as bombas e mata aquilo tudo. Deus não faz isso. Ele avisa antes. Right? Não avisa só o seu povo, ele avisa todos. Mesmo aqueles que estão enfurecidos contra ele. Right? Incrível como Deus é, o amor de Deus. Right? Portanto, este salmo responde a uma grande pergunta. O que acontece quando o mundo se levanta contra Deus e o seu Cristo? Não é? Aqui logo no versículo 1 nós vemos o que diz lá: porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas em vão. Tudo o que as nações fazem, a fúria deles, as guerras, tudo o que acontece é em vão diante dos olhos de Deus. Deus olha para isso e diz: o que é que eles estão a fazer? Não é? Sentado no seu trono. Isto aqui que a gente está vendo não é apenas uma agitação política, porque o mundo pensa que é só isso. Não, por trás disso tem uma coisa muito mais profunda, que é uma rebelião espiritual. Right? Isso é a raiz de todas estas coisas que a gente vê. Todas estas guerras é uma coisa mais profunda que o povo normal não vê. E eu digo normal no sentido que não tem Deus. O povo que não tem Deus não consegue ver isso, mas nós podemos ver isso. Right? Tanto é que a gente está falando sobre isso. E estamos estudando esta manhã este salmo que fala sobre isso. Portanto, as nações que são a humanidade organizada imaginam, planejam, conspiram coisas vãs. Tudo isso que está acontecendo é tudo vão. Tudo coisas vãs. Deus olha para isso e Deus deve dizer: meu. Estas nações não aprendem nada, né? Esse povo não aprende nada. Coisas vãs quer dizer que são vazias, inúteis, destinadas ao quê? Ao fracasso. Tudo o que é feito contra Deus vai fracassar. Tudo. Tudo que é feito contra Deus. O mundo pensa que está avançando, mas sem Deus está apenas repetindo a rebelião. Right? Na história toda é só isso que a gente vê. Um povo resistindo a Deus. A Torre de Babel já foi isso. Já foi um povo querendo viver sem Deus. Right? Construindo uma torre para chegar ao céu sem a ajuda de Deus.
sem seguir o plano de Deus. O plano de Deus já estava traçado. Só através de Cristo a gente chega ao céu. Mas eles queriam construir aquela torre para não terem que passar pelo sistema. Já começou aí, bem cedinho, e continua hoje. O homem faz por tudo para não ter contato nenhum com Deus. E tudo aquilo que eles fazem, eles pensam que é sobre a sua própria sabedoria, o seu próprio poder. O versículo 2 diz assim: os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. E a gente aqui deve observar a união. Os reis da terra, os governantes da terra, o sistema da terra, todos se juntam, se levantam e conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Todos alinhados contra Deus. Aqui o ungido, quem é o ungido? O ungido aqui é Messias. É o Messias, é Cristo. A crucificação de Cristo, lá em Atos 4, 25, 28, mostra-nos isso e continua em todas as gerações. Eles rejeitaram o Messias. Verso 3, eles dizem: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. O mundo pensa que seguir a Deus é andar algemado. Eles olham para nós e eles nos acham um povo chato, um povo que não tem alegria, um povo que está só na igreja, um povo que não tem tempo para isto, mas para as coisas que eles gostam. Mas a gente se sente felizes, right? É uma felicidade dentro de nós, no nosso interior, right? Que as pessoas lá fora não veem isso. E eles pensam que se eles seguirem os mandados de Deus, os mandamentos, a lei de Deus, que eles vão estar amarrados. Eles não vão estar a poder a fazer aquilo que eles querem. Por isso o problema de gente não aceitar Cristo é por causa disso, que eles pensam que vão... Eu cheguei a um ponto de também pensar isso. Não são só eles. Right? A gente tem que falar, tem que ser honestos. Não é? Mas quando a gente aceita Cristo, tudo muda. As coisas que a gente fazia já não faz, nem apetece. Nem apetece. Antes de estar aqui todo o dia. Right? De que estar em lugares onde eu andei já na minha vida pensando que aquilo é que era a felicidade. Right? E é o que as pessoas dizem, não é? Logo que sejas feliz. Vive a tua vida. Vive a tua vida. O que importa é seres feliz. Mas como? Feliz como? Right? E aqui é o que eles dizem. Vamos romper os teus laços e sacudir de nós estas algemas. Nós não queremos seguir a Deus. É um peso para nós. E isto aqui é o coração do pecado. É a essência do pecado. Não queremos que Deus reine sobre nós. Cada vez está pior. O homem pensa que não precisa de Deus. Right? Ele até pensa que é Deus. Eles veem a autoridade de Deus como uma prisão, uma limitação, um peso. Mas na verdade os laços de Deus são proteção. Feliz daquele que está amarrado nos laços de Deus, porque esse vai ter proteção. As algemas de Deus são vida e não morte. Right? O sistema deste mundo e a alegria deste mundo nos leva para a destruição e à morte. Aqui é como se fosse um peixe rejeitando a água. Pensa que é liberdade, mas é morte. Quando a gente tira um peixe da água, ele morre. Não é? Mas o peixe, se calhar, pensa: para que é que eu estou fechado aqui neste mar, limitado só aqui a isto? Mas é ali que ele tem que estar para viver. Right? Se o tirarem de lá, ele morre. Se tirarem o homem dos laços de Deus e das leis de Deus, o homem morre. Right?
O versículo 4 diz assim: aquele que está entronizado nos céus ri. Incrível, não é? Deus ri disto, não é? Ele ri não com sentindo o humor. Ele ri porque ele zomba deles. Right? Deus olha para tudo que o homem faz aqui contra ele e ele zomba deles, não é? Deus não entra em pânico. O que é que eu vou fazer? Agora o mundo está todo enfurecido lá embaixo, estão fazendo isso, fazendo aquilo. Será que o meu plano vai dar certo no fim? Vai dar certo, sim. Porque ele está sentado no trono. Sentado em uma posição de autoridade. Há muita gente que pensa que para ensinar tem que se levantar e ficar acima dos outros. Jesus ensinou sempre sentado. Ele sentava-se para ensinar. Sentado é uma posição de autoridade no céu, não é? Jesus Cristo está sentado à mão direita do Pai, não é? Autoridade. Só Deus não entra em pânico. Não há nada que seja feito aqui embaixo que pode fazer Deus ficar, reagir e ficar sem saber o que fazer. Ele está sentado em paz. Não há humor aqui neste riso, mas há desprezo divino. É um desprezo divino. A rebelião humana é insignificante diante da sabedoria de Deus. Right? Esse é o nosso Deus. Versículo 5. Na sua ira a seu tempo lhes falará e no seu furor os deixará apavorados. Todos estes povos que pensam que têm toda a força neste mundo, os Putins, os Trumps, os chineses, os japoneses, toda essa gente que pensa que tem força neste mundo, aos olhos de Deus, não são nada. Por isso Deus não entra em pânico, Ele não se levanta, Ele está sentado no seu trono, à espera do seu próprio tempo para fazer as coisas acontecerem. O riso dele se vai transformar em quê? Em juízo. Right? A ira de Deus é real. A gente só tem que olhar para a cruz para ver a ira de Deus. Olha o que aconteceu ao próprio filho dele. Right? A gente ali vê o amor de Deus que tem à criação dele, mas também vê a ira de Deus contra o pecado. Right? Tudo isso caiu sobre Cristo, o próprio Filho de Deus. Aí a gente vê a ira de Deus. O juízo é certo. A gente não sabe quando, mas é certo. O tempo da graça não é eterno. O tempo da graça vai chegar ao fim. Nós estamos no tempo da graça. Nós devemos aproveitar este tempo, não é? O versículo 6 diz: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus já tem o seu rei escolhido. Ele já está prontinho para tomar conta de tudo. Não só de uma nação, de todas as nações. Se essa gente soubesse que estas nações não pertencem a ninguém, pertencem já é só a Cristo. Ele é dono disto tudo. Do mundo todo. De tudo. Não é? Esta é a resposta de Deus para nós. Não te preocupes. Não entres em pânico. Eu já tenho um rei. Right? Que vai governar todas as nações. E vai governar da maneira certa. Isto é passageiro. Right? É o que Deus está a dizer. É a voz de Deus aqui no Salmo. Não há negociação. Right? Ele já está entronizado. Jesus Cristo, o meu rei. Ele não foi eleito. Ele foi escolhido, nem foi escolhido por homens. Ele foi estabelecido por Deus. Aqui não houve votos. Nem da esquerda, nem da direita, nem do meio. O mundo pode rejeitá-lo, é verdade. Mas o céu já o coroou. You see? O mundo pode rejeitar esse rei, como tem feito, mas o céu já coroou esse rei. Não há nada que possa ser feito.
E aqui dos versículos de 7 a 9, nós aqui ouvimos a voz do próprio Cristo. Ele diz assim no versículo 7, proclamarei o decreto do Senhor, Ele me disse, você é meu filho, hoje eu o gerei. Right? Ele não é filho declarado por ninguém, é o próprio Pai, é o próprio Deus que declara isso. E como há algumas seitas religiosas que acreditam que Jesus foi criado, que pertence à criação, é mentira. Não é? Ele não pertence à criação. Ele criou todas as coisas. Não é? Isto aqui é a voz de Cristo cumprindo em sua encarnação, na sua ressurreição, right? Tudo isso explica quem Ele é. Não fala de uma criação, mas de uma declaração da identidade dele. Quem é Ele? Ele é o Filho de Deus. Right? Ele não foi criado. Ele estava na criação de todas as coisas. E sem Ele nada foi criado. Versículo 8 diz assim, peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Isto aqui fala da autoridade. O que Deus deu já ao Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo, sentado à sua direita, já é dono de tudo isto. Quando Ele cumpriu a sua missão aqui na terra, tudo isto lhe foi dado. E no fim de tudo, está tudo feito, o que é que Jesus Cristo vai fazer? Ele vai entregar o mundo todo como era na sua originalidade ao Pai. You see? Todas as coisas foram feitas através de Cristo. Incrível. Right? E isso é global. Isto não é só numa nação. Isto não é só em Israel. Não apenas um povo. Todas as nações pertencem a Cristo. Eles não sabem que há uma pessoa, que essa pessoa é que tem, como é que se chama o deed? É que tem a escritura, ele tem a escritura de tudo que foi criado. Terra, céus, tudo. E essa pessoa é Jesus Cristo. Right? A gente vê lá no Apocalipse que estavam à procura de um que fosse o quê? Merecedor de abrir os selos, né? E não encontravam até chegar aquele que é parecido com um cordeiro que entrou, Jesus Cristo. Só Ele tem a autoridade, só Ele merece fazer isso. O poder está todo nele. Right? As nações que hoje se enfurecem, um dia pertencerão a Ele. Todas. Right? Versículo 9. Você as quebrará com vara de ferro e as despedaçará como um vaso de oleiro. Isso fala da autoridade absoluta, juízo final, vitória definitiva. A vitória aqui não é uma incerteza. Será que vai ser ganha? Já está ganha. A gente é que não sabe, o tempo não chegou a esse tempo ainda. Mas em Deus, aos olhos de Deus, tudo isso já está feito. Right? Um vaso de barro não resiste a uma vara de ferro. Não é? Quando a gente bate com uma vara de ferro num vaso de barro, o que é que acontece? Parte logo tudo. Não é? É o que Jesus vai fazer com estas nações. Right? Estamos quase no fim. Versículo 10. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Deixem-se advertir juízes da terra. A gente sempre vê que depois do juízo, depois de Deus falar o que vai fazer, a gente sempre vê um apelo de Deus, a misericórdia dele, o amor que ele tem à sua criação para restaurar as coisas. Right? Isso é incrível. Se fôssemos nós, todo aquele que nos fizer mal, a gente quer destruir. Sai da minha frente. Não quero ver mais você. Mas Deus aqui oferece
esta restauração mesmo àqueles que se enfurecem contra ele. Right? Portanto, antes do juízo, Deus sempre oferece uma advertência. E isso chama-se o quê? Graça. A graça de Deus, não é? Até os rebeldes são chamados ao arrependimento. O versículo 11 diz assim: sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Right? E é isso que a gente faz, e é isso que o mundo não entende. O mundo pensa que a gente são uns pobrezinhos, que a gente anda para aí, com os olhos fechados a seguir uma religião. É isso que eles olham. Pessoas dizem isso, né? Right? Eles não sabem que a gente tem alegria, right? E que a gente o serve com temor, mas também com tremor, porque Ele é Deus. Ele é soberano, todo poderoso, aquele que criou todas as coisas, que faz todas as coisas acontecerem, aonde Ele quer e quando Ele quer. Right? E aqui é um equilíbrio que há entre nós, que o povo não entende. Temor de Deus e alegria em Deus. Right? Temor aqui não é ter medo. Temor aqui é reverência. É louvar. Right? O verso 12, a parte de cima do verso 12, diz assim: beijem o filho para que não se irrite. Isso é um mandamento, isto não é uma sugestão, não é? Beijar quer dizer submissão, honra, rendição. Naquele tempo, quando o rei saía às ruas públicas, as pessoas geralmente pegavam na mão dele e beijavam. E isso queria dizer lealdade, submissão ao rei, não é? E aqui Deus está fazendo a mesma coisa. Entrega-se a Ele enquanto é tempo. Resolvam o seu caso antes de chegar o dia da corte. Porque quando chegar o dia da corte já é tarde. Right? A gente sempre tenta resolver um caso. Por exemplo, eu sempre tento resolver um caso indo falar com a pessoa para ver se a gente pode amanhar aquilo, né? Para não ser levado à corte. Quando a gente é levado já à corte, a gente nunca sabe. Ao tribunal, a gente nunca sabe o que pode acontecer ali naquele dia. O juiz pode não estar nos seus dias bons e prega-me, um castigo à maneira dele, né? Porque é isso que acontece. Eles têm as leis, mas também têm a parte pessoal que eles também aplicam, né? Portanto, resolver antes de chegar ao tribunal é sempre uma boa ideia. E como é que a gente faz isso hoje? A gente hoje vive na era da graça, né? Ok? Hoje temos a oportunidade de resolver essas coisas antes de ser levados ao tribunal, porque isto aqui está falando de tribunal, está falando de julgamento. Right? Portanto, a gente faz isso aceitando Cristo nas nossas vidas. Quando a gente tem Cristo nas nossas vidas, não interessa quanto é que as nações se enfurecem, quantas bombas caem em qualquer lugar, a gente não entra em pânico, porque a gente já resolveu o nosso caso antes do dia do tribunal. Right? Esta palavra também significa reconhecer, se submeter, receber, né? E no último, palavras do versículo 12, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Right? Nós temos que nos refugiar em Cristo, mais ninguém. Né? O Salmo termina com graça, né? E não é de admirar quando a gente estuda lá embaixo. Agora estamos a estudar os profetas menores e todo o livro que a gente estuda tem sempre uma parte que é a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a oferta que Ele nos dá de restauração. Fizeste isso tudo, vais pagar por isso, mas eu estou aqui para te restaurar. Volta para mim, arrepende-te,
A palavra arrepender quer dizer voltar, não é? Depois da fúria, depois da rebelião, depois do aviso, ainda há bênção. A verdade central de tudo isto que foi dito aqui, e uma pergunta é: você está entre os que se enfurecem ou os que confiam? Eu quero estar nos que confiam, não é? Eu não quero pertencer a estes grupos. Como a gente vê muitos cristãos seguirem e suportarem estas nações que se enfurecem, right? Em vez de procurarem Cristo e se refugiarem nele. Conclusão. O Salmo 2 nos apresenta 4 vozes, ok? Não sei se vocês notaram isso quando nós estávamos falando versículo por versículo, mas a voz da rebelião é lá no primeiro versículo ao 3. A gente lê isso. As nações enfurecendo-se, né? Depois a gente ouve a voz de Deus no versículo 4 ao versículo 6, quando ele começa a expor aqui quem ele é e o que é que ele vai fazer. Do 7 ao 9, nós vemos a voz do Filho, Jesus Cristo. Right? E a voz do chamado ou do apelo que Deus faz é nos versículos 10 ao versículos 12. Quando vocês chegarem a casa mais tarde, depois de já terem almoçado, podem verificar isso. E eu só queria acabar com estas palavras aqui no fim. Olhando para o mundo ao nosso redor, nós vemos nações em conflito. A gente vê líderes se levantando, povos em tensão, e parece por um momento que tudo está fora de quê? De controle. Mas não está. Não está. Mas a palavra de Deus nos chama a levantar os olhos acima da história. Right? Nos chama a levantar os olhos acima de tudo o que está passando aqui e a gente enxergar o trono dele. Right? Porque enquanto as nações se enfurecem, Deus não entra em pânico. E Ele não está em pânico. Enquanto os homens conspiram, Deus já estabeleceu o seu reino. Deus já tem o plano todo feito. Right? O rei dele já foi escolhido, aquele que vai vir para governar todas as nações. Não há votos. E o Salmo 2 nos lembra também de algo que o mundo esqueceu, não? Por isso está acontecendo isso tudo, e que a Igreja jamais pode esquecer. Essas nações já pertencem a Cristo. Todas essas nações já pertencem a Cristo. Não interessa o que é que eles fazem. Mesmo quando rejeitam, eles pertencem. Mesmo quando eles blasfemam, eles pertencem. Mesmo quando guerreiam uns com os outros e contra Deus, eles pertencem a Cristo. Porque Ele recebeu as nações por herança. Porque Ele comprou um povo com o seu sangue. Porque Ele voltará para reinar visivelmente sobre tudo e todos. Então o problema não é falta de rei. Rei temos. Nós não temos falta de rei. O rei já foi escolhido e ele já existe. O problema é a rebelião contra o rei. Right? Então, hoje a mesma pergunta, ela ecoa, right? Ocorre não apenas para as nações, mas para o coração individual das pessoas. Né? Você está resistindo a Cristo ou está rendido a Cristo? Eu quero pensar que eu estou rendido a Cristo. Embora às vezes com muitas falhas, né? Porque o Salmo termina com um convite, mas também com um aviso. Né? E o convite é: beijai o filho para que não se ire. Beijai o filho quer dizer, enquanto é tempo, right? Entrega-te ao filho.
Nós estamos no tempo da graça. Nós temos tempo ainda para fazer isso. Mas o tempo tem que ser hoje, porque daqui a 1 hora ninguém sabe quem é que vai estar vivo ainda. Right? Isso se chama submissão. Isso também se chama rendição. Isso é reconhecer que Ele é Rei e nós não somos. Ele é que é o Rei. Nós somos vassalos. Mas também termina com graça. Sempre termina com graça. É isso que é importante a gente ver. É? Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. É? Há uma promessa, né? Aquele que se refugia em Cristo será bem-aventurado. Né? Há refúgio no Rei que julga. Há misericórdia no Deus que governa. Então hoje não endureça o seu coração. Não fique do lado das nações em rebelião. Fique do lado do Rei que salva. Right? Cristo. Curve-se diante dele agora. Ou você se curvará diante dele mais tarde. Mas uma coisa é certa. Todo o joelho se dobrará. A questão é, será em adoração ou em julgamento? Right? Hoje ainda é tempo da graça. Hoje ainda é tempo de correr para Cristo. Hoje ainda é tempo de dizer, Senhor, Tu és o meu Rei e eu me rendo a Ti. Amém? Vou chamar o pastor e o grupo. Vocês vão cantar. Para irmãos, vamos por pé então. Para que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja connosco até que vimos outra vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém.